Olá, 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 bem-vindo meu amigo, bem-vindo minha amiga, que bom que você está aqui novamente conosco nessa série especial de podcasts sobre a pedagogia de Ellen White e se serve para a educação na contemporaneidade. Nós estamos aqui nos estúdios, meu nome é Rodrigo Folles, sou doutor, professor aqui no mestrado profissional em educação do UNASP e é uma alegria tremenda estar aqui com duas pessoas fenomenais para falar de um tema fenomenal também. Vocês viram que eu me empolgo em todo o tema, né? Mas esse é que a gente escolheu o tema bom, né? O tema de hoje, humildade e abnegação. Eu nem sei se sou capaz de opinar sobre isso, porque eu sou um cara humilde. Professora Jurani, se apresenta também. Você é humilde, professora? Olá, amigos. Novamente é um prazer estarmos juntos e conversar sobre um tema desafiador. Vocês perceberam que o Dr. Rodrigo já declarou que é humilde. Isso nos aponta algo a refletir, hein? Talvez eu não seja abnegado, né? Muito bem. Meu nome é Jurani. Estamos aqui então para conversarmos um pouco mais e refletirmos também, desenvolver o pensamento crítico, como vocês vão observar em outro podcast sobre esse assunto. Sou professora do mestrado profissional em educação, doutora em educação, e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Agora, nós temos uma aluna muito especial aqui do mestrado em educação do UNASP. Por favor, querida, se apresente. Abnegada tremendamente, porque ela topou vir aqui, hein? Ai, que alegria. Gente, bom dia, né? Eu sou professora Jucimara, eu já trabalho há alguns anos na rede adventista, há 17 anos. Hoje estou como estudante aqui do mestrado e estou atualmente atuando como coordenadora de campo. E eu quero mandar um abraço aí, um super beijo aí para minha equipe pedagógica lá de Manaus. Né? Olha, Manaus aqui é bem Manaus, representado. Isso. Tenho 25 coordenadoras lá que estão aí também na torcida para que a gente consiga fazer uma excelente caminhada nesse mestrado. Muito bom. Agora aí, com esse abraço pro pessoal de Manaus. Estou pensando num peixinho agora de Manaus, mas vamos continuar aqui? Vamos sim. Vamos seguir? Então, roda a vinheta. Educação Adventista e Mestrado Profissional em Educação do UNASP apresentam Educação Integral. Reflexões práticas para a educação de hoje. Muito bem. Falar sobre humildade e abnegação é um desafio, mas eu sei, Mara, que você realmente vai nos contemplar com uma discussão belíssima. E para nós iniciarmos, eu gostaria de saber, de forma geral, como as pessoas e a sociedade definem os conceitos de humildade e abnegação. Então, professora, de uma forma geral, antes de falar dessa forma geral, eu gostaria de trazer um pouco sobre o que significa a humildade, o que o dicionário fala sobre a questão da humildade. Humildade vem do latim, que significa humilitas, que é a verdade de reconhecer as nossas próprias limitações e agir com consciência. E a abnegação também vem do latim, que significa abnegatio, que trata-se do sacrifício de alguém, que alguém faz de sua deliberada vontade, dos seus afetos e dos seus interesses. Essa questão da humildade e abnegação, ela é muito vista em várias religiões, né? E tem alguns filósofos que também tratam, e eu trouxe de forma bem resumida aqui, para falar, por exemplo, Immanuel Kant fala que a humildade ela é a parte central para a moralidade, enquanto Confúcio fala que considera ela como a base de todas as virtudes. Já Friedrich Nietzsche fala que ele já critica, ele diz que a humildade é uma falsa virtude. Mas aí a gente trazendo de uma forma geral, pensando como as pessoas falam, quando você pensa em
em humildade e virtude, o que as pessoas falam? Geralmente elas caracterizam como humildade, como simplicidade, pobreza, mansidão, qualidade positiva, compaixão. E a abnegação, eles sempre tratam como sinônimo de renúncia, desapego pessoal, desprendimento, sacrifício pelos outros. As pessoas também tendem a ter algumas pessoas como referências de humildade e abnegação, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, Florence Nariguat e muitos outros líderes que são filantrópicos e eles representam, as pessoas tendem ele como exemplos de humildade e abnegação. Bem interessante essa discussão. Gostei bastante quando você trouxe aí as definições que os dicionários trazem, né? Humildade, principalmente, me chamou muita atenção. Humildade não é aquela questão de... a gente fala muito da falsa humildade, né? A pessoa se automutilar, falar mal de si mesma... Não é isso, não é isso, né? não. Não é eu falar assim, tipo, eu sei fazer algo bem, mas eu tenho que falar que eu não faço. Porque senão eu não sou humilde. Não, se você sabe falar bem, se você sabe fazer algo bem, se você é bom naquilo, ser humilde é você entender que você é bom naquilo e que isso não te torna melhor do que as outras pessoas. Exatamente. E a abnegação, muitas vezes, eu gostei do que você trouxe, professora. Muito interessante. A abnegação não é aquela coisa assim, né? Parece que é sofrimento. Exatamente. A pessoa que sofre, essa é abnegada. Mas por que a gente precisa sofrer para ser abnegado? Você trouxe aí uma questão muito importante que eu queria chamar a atenção para os nossos ouvintes, que é a partícula que você falou, por vontade. Quando a pessoa, por vontade, ela pode ter uma opção de ter riquezas. Mas a Madre Teresa de Calcutá falou, não me faz falta, não quero. Não é que foi tirada a riqueza dela, né? Aí eu falo assim, não, eu vou te tornar uma pessoa abnegada, tá? Eu vou tirar tudo de você. Não, isso é maldade minha, isso não é abnegação, né? Lembrando, né, que a abnegação, então, para você ter abnegação, com certeza existe um princípio por trás disso, que é a essência, que é o amor. Né? E como nós já comentamos em outro podcast, Deus é a fonte que nos concede a criatividade e com certeza também é a fonte que vai nos ensinar a humildade e a abnegação. A verdadeira humildade e a abnegação, humildade. né? E, professora, nossa, você me trouxe uma coisa agora, professora Jurani, que aí eu quero perguntar para a professora Mara sobre isso, porque eu fiquei bem empolgado. A Bíblia, já que você está falando de Deus, e eu acredito que, né, a Bíblia ali é onde Deus se revela, a Bíblia nos apresenta várias histórias sobre humildade e abnegação. Eu acho que tantas boas humildades, as verdadeiras humildades e abnegações, como aquelas falsas, né? Que não são, mas as pessoas acham que são. Que versículo bíblico a gente poderia trazer aqui que fala de forma prática? Olha... Não sei se eu tô te pegando pesado na pergunta aqui, porque eu queria um versículo bíblico, já não é fácil, né? Você lembrar de um, e tem que ser prático, que fale de humildade e abnegação. Você sabe algum? Professor, eu tenho aqui Filipenses. Filipenses tem um versículo bíblico que eu acredito assim que ele fecha bem essa questão da humildade e abnegação, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual ao Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Uau! Olha, eu vou te Que dizer. versículo. Eu fiz a pergunta e não esperava essa resposta. E você deu uma resposta fenomenal. Gosto muito desse verso e eu acho que você escolheu bem, viu? Quando eu vou abrir a Bíblia aqui, quando ele diz lá, né, acabou-se esvaziando-se. Imagina, Jesus era Deus, segundo a tradição bíblica, né, a crença bíblica. E ele se esvaziou, segundo esse texto, ou seja, ele deixou de ser. Imagina, você ser o rei, Deus, manda em tudo. O verdadeiro exemplo De abnegação e de e humildade. abnegação. Ele quis fazer isso. Ele podia todas as coisas,
Mas ele falou assim, não, pelos seres humanos eu não vou fazer todas as coisas assim. Eu vou me esvaziar para morrer, morte de cruz, que é o que o texto diz, né? Para salvar todos. Uau! Realmente, que paradigma, né, professoras? Sobre abnegação, sobre humildade. E a gente está extraindo da onde? Da Bíblia, que é justamente a morte, né, de Cristo, que foi o nosso maior exemplo de humildade e abnegação. Fenomenal. Gente do céu, realmente estamos extraindo da Bíblia lições preciosas. Olha, com toda essa discussão, professora Jurani, eu acho que dá pra gente já ir pra prática, né? Porque eu acho que o conteúdo tá ótimo. Exatamente. E é por isso mesmo que eu gostaria de te perguntar, Mara. Pensando e refletindo nisso e tendo Cristo como nosso exemplo, como o professor pode aplicar em sala de aula os conceitos de humildade e abnegação? Eu quero trazer aqui também um verso da irmã Ellen White, que ela diz assim: todos quanto ensinam em nossas escolas devem estar em íntima comunhão com Deus e ter cabal conhecimento de sua palavra, a fim de pôr em sabedoria e conhecimentos divinos na obra de educar a juventude para a utilidade nesta vida e para a outra vida futura e imortal. Esse texto, para mim, ele resume o que nós, como professores, deveríamos ser. Nós deveríamos ser o exemplo de Cristo em sala de aula. Ou seja, Cristo humilde e abnegado verdadeiramente deve ser o exemplo de cada professor. Imagina, quando a gente entra numa sala de aula, a gente olha ali todos os nossos alunos, a gente tem uma responsabilidade tremenda, estou pensando aqui, né? A gente é o exemplo de Cristo para eles. E aqui não é sobre pregar Cristo para eles. Não é sobre isso ainda. Pode ser que você faça isso, até se a escola permitir, se o aluno quiser e tudo mais, né? Aqui é independente do que o aluno faça, independente de quem é o aluno, você é um exemplo de humildade e abnegação. E abnegação para ele. Exatamente. Por isso que a fala de vocês me leva a refletir que não é simplesmente o professor falar sobre humildade, falar sobre abnegação. O professor precisa vivenciar isso para aí sim conseguir influenciar os alunos de forma positiva. Ele pode falar, eu acho que ele tem que falar, ele pode falar sobre esse conteúdo, trazer exemplos bíblicos, mas não adianta nada se ele não viver. É para além disso. É para além disso. Muito bom. Que show, que momento. E a gente só consegue viver e transmitir aos outros a vida de Cristo se a gente estiver em comunhão íntima com Ele. Você falou que tinha mais um verso ali, uma citação de Ellen White que fala sobre isso, que você gostaria de ler? Que diz assim, nós professores, precisamos ser homens e mulheres que não somente possuam certo conhecimento da verdade, mas que são observadores da palavra de Deus. E também nenhum de nós, homem ou mulher, deve estar ligado em nossas escolas como educador, a não ser que tenha demonstrado obediência à palavra de Deus. Ou seja, devemos ser professores não soberbos, não buscando conhecimento próprio, conhecimento e glórias próprias. Devemos estar ali para abençoar nossos alunos. Eu acho que isso é abnegação, né? É você que tem tanto conhecimento, professor, é você que tem tanta sabedoria, você falar, quero ensinar isso ao outro. É você, professor, que tem talvez um mestrado, um doutorado, tem várias pós-graduações e entra numa sala ali de infantil, talvez, primeira a quarta, e se esvazia e vai brincar com o aluno e vai estar no nível do aluno para que você possa levá-lo ao nível que você está. Olha que lindo. Porque foi isso que Cristo fez, não é? Cristo fez isso. Fenomenal. Olha, tô arrepiada com essa discussão aqui. Obrigado, professora Mari. Muito obrigada. Eu que agradeço e dizer que estudar sobre humildade e abnegação serviu para a minha vida. Então, isso eu acho que se de alguma forma a gente pode contribuir aqui, mas para a minha vida já contribuiu muito. Aprender um pouco mais, né? Resumir tudo. E Cristo é o maior exemplo de humildade e abnegação. Fenomenal. Professora Jurani, suas palavras finais?
Agradecer novamente a vocês que estão nos ouvindo, professores. É uma alegria conversarmos, continuar discutindo princípios à luz da Bíblia e à luz dos escritos de Ellen White e aprendermos a cada dia. Então, vamos aprender com Cristo a ser humildes e abnegados. É isso aí. Notei que eu preciso melhorar minha humildade. É verdade. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, gente. Este podcast foi produzido pelo Mestrado Profissional em Educação do Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a Agência Integrada de Comunicação e Marketing, com o apoio institucional da Rede de Educação Adventista. Produtora Icon, Ellen Bayer. Operador de áudio, Thiago Bandeira, Marques Júnior. Editor de áudio, Thiago Bandeira, Samuel Jair. Produtor musical de trilha, Lucas Bispo. Mixagem e finalização, Thiago Bandeira. Supervisão produtora Icon, David Lucas, Malu Oliveira. Coordenação produtora Icon, Letícia Caron. Voz de abertura e fechamento, Yasmin Larissa. Verificação teológica, Dr. Fábio Dari. Apresentação, Dr. Rodrigo Foles, Doutora Jurani Rueda.